Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 24 de novembro de 2022 e nós estamos começando mais uma edição do ACP Fatos. Vamos destacar os seguintes assuntos. Tempo quente em Brasília. Senadores fazem novo pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. PL diz que não se opõe a verificar o primeiro turno e diz que lei não exige provas, mas indícios. Ministro Alexandre de Moraes responde rapidíssimo. Multa o partido em 22 milhões e 900 mil reais por litigância de má-fé. Operação conjunta do CyberGaeco e da Polícia Civil desmantela grupo que usava site e redes sociais para o tráfico de drogas. Sofisticados, hein? Mas o pessoal da polícia, o Ministério Público está mais. Em Barra Velha, Polícia Civil efetua prisão e apreende 17 quilos de maconha. Foi uma tarrafada e tanto. Fiquem conosco, essa edição do ACP Fatos já está no ar. Os senadores Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, Luiz Carlos Renzi, do PP do Rio Grande do Sul e Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, também Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul e Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, convocaram a coletiva de imprensa na tarde de ontem para anunciar a apresentação de um pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal por diversos motivos, entre eles infrações graves à lei orgânica da magistratura. Segundo Girão, a regra da boa convivência é o respeito e as faltas a convites para comparecer às sessões de comissões do Senado sem dar qualquer satisfação não foram abordadas. Tampouco foi incluída a fala do ministro, nos Estados Unidos, de forma desrespeitosa, onde um ministro do Supremo falaria sobre liberdade e democracia e disparou: perdeu, mané, não a mola. Ficou famosa a frase, hein? O senador explicou que são 3 os pontos principais incluídos no pedido. O primeiro deles seria a atuação político-partidária em reunião com lideranças partidárias, caracterizando interferência direta em um outro poder na ocasião da votação da PEC do voto auditável. Coincidentemente, após essa reunião, deputados que eram a favor do voto auditável foram substituídos por deputados que eram contra o voto auditável, lembrou o Girão. O segundo ponto é que o ministro não se declarou suspeito nos julgamentos envolvendo a legalização das drogas e do aborto no Brasil, mesmo tendo feito palestras no exterior, advogando a favor de ambas as causas. Pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, pelo Código de Ética da Magistratura Nacional, o Código de Processo Civil e, principalmente, a Constituição Federal, o ministro tinha que declarar-se suspeito, porque ele chegou a votar na legalização da maconha, do porte de drogas aqui no Brasil. Como ele fez palestra como militante da causa, defendendo isso dá conflito de interesse flagrante, disse o senador. O terceiro ponto listado no pedido de impeachment diz respeito ao jantar reservado, enquanto o ministro estava nos Estados Unidos, com o advogado de Lula, Cristiano Zanin. Disse o senador: o ministro Luiz Roberto Barroso votou na anulação dos processos de Lula, ou seja, ele ajudou a anular as condenações, o que permitiu que o ex-presidente Lula se candidatasse nessas eleições. Está feia a situação, viu? Está difícil. É a tal da insegurança jurídica. Não tem nenhuma. Quer ver outra? O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, concedeu entrevista coletiva na tarde de ontem para tirar dúvidas sobre o pedido de verificação extraordinária feito junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Costa Neto reiterou que não há pedido de anulação de eleições, mas trata-se de uma verificação extraordinária, seguindo a legislação editada pela Justiça Eleitoral. Disse o seguinte, abre aspas, a Lei Geral das Eleições, que é uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral de número 236321, no seu artigo 51, diz o seguinte: as entidades fiscalizadoras poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios
Sobre a determinação do ministro Alexandre de Moraes de incluir o primeiro turno, o partido diz não se opor, mas que é mais fácil começar pelo segundo turno, devido ao número de candidatos ser reduzido com apenas 2 para presidente e algumas dezenas a governador. A resposta do ministro Alexandre de Moraes foi rapidíssima. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral não apenas indeferiu ontem à noite a representação do Partido Liberal, que apontou os indícios de irregularidades em mais de 270 mil urnas eletrônicas, como também aplicou uma multa de 22 milhões e 900 mil reais aos partidos da coligação e os acusou de litigância de má-fé, ou seja, sobrou também para os progressistas, o PP, e para os republicanos, que nada tiveram com questionamento. Na decisão, Moraes nega que as urnas possuam o mesmo número ou que não possuem patrimônio que as diferencie umas das outras. Segundo ele, somente ignorância, o que não parece ser o caso, ou evidente má-fé, levariam a essa conclusão. Abre aspas para o ministro. As explicações técnicas da Secretaria de Tecnologia de Informação do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive acompanhadas de fotos, não deixam qualquer dúvida de que uma urna eletrônica pode ser identificada fisicamente e logicamente, disse o ministro. Os argumentos da requerente, portanto, são absolutamente falsos, pois é totalmente possível a rastreabilidade das urnas eletrônicas de modelos antigos. Ele fez mais do que isso. Ele incluiu pessoas naquele inquérito do fake news, que é o chamado inquérito do fim do mundo, entendeu? Que ninguém sabe o que é, os advogados não têm acesso, ninguém sabe o que está sendo acusado. Inclusive, um deputado aqui de Santa Catarina, o Kennedy Nunes, está no processo, foi censurado nas redes sociais, nós noticiamos aqui, e não sabe o motivo. O advogado dele tentou várias vezes, talvez tenha conseguido na semana agora, mas não tinha acesso ao processo. Está difícil. Brasília está transformando o Brasil. Vamos ver se, quando a coisa explodir, se é que vai explodir, né? Quem é que vai segurar o rojão? Aqui em Santa Catarina, na manhã de ontem, a Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal, a DIC, de Balneário Camboriú, e o Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos, o CyberGAECO, do Ministério Público de Santa Catarina, com o apoio do Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, de Curitiba, deflagraram a Operação Vapor para cumprir 40 mandados judiciais. Eu falei pessoalmente com o promotor de justiça Márcio Cota, que é o coordenador estadual do GAECO, ontem pela manhã, parabenizando-o pela ação, até porque o Márcio Cota é meu amigo pessoal. E você vai ver a entrevista dele nesta matéria. 13 foram mandados de prisão temporária, 16 mandados de busca e apreensão, 10 de sequestro de veículos e 1 sequestro de imóvel, que foram cumpridos em Curitiba, Joinville, Balneário Camboriú e Camboriú. A operação conjunta faz parte de uma investigação de 10 meses e teve como objetivo desmantelar 3 núcleos criminosos que atuam com os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas por meio de sites e redes sociais. Os caras vendiam na internet, rapaz. Nós temos aqui algumas entrevistas. A promotora de justiça e coordenadora do GAECO de Itajaí, a Grécia Maneiros da Rosa, falou conosco. Veja. Então, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão em Camboriú, Curitiba e Joinville, foi apreendido farto material que comprova efetivamente a organização criminosa, a lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas. Foi apreendida grande quantidade de drogas, tanto mudas de maconha, sementes, quanto o THC líquido, que era a grande novidade deles do mercado, e também uma grande quantidade de dinheiro, aproximadamente 100 mil reais, que se contabilizou até o momento. Então, com base nesse material agora, terminando o prazo da prisão temporária e das investigações, o Ministério Público pretende oferecer a denúncia, requerer a conversão da prisão temporária e preventiva e, assim, o processo seguir com a organização criminosa ainda em prisão. O Vicente de Assis Mesquita Soares, delegado da DIC de Balneário Camboriú, também falou a respeito do assunto. O esquema funcionava por meio de sites, de redes sociais, né?
esse núcleo criminoso aqui sediado em Camboriú, eles criaram utilizando nomes de laranjas, terceiros, né, para cadastrar essas redes sociais e sites, e a partir daí eles realizavam a venda escancarada, né, de entorpecente por meio desses sites e redes sociais, e principalmente a venda de cartuchos de THC, que é uma nova forma, né, de consumo da maconha, né, que são cartuchos que têm 90% de THC, ou seja, 10 vezes mais potente do que a maconha, né? Então, a partir daí, foi desenvolvido um trabalho para a identificação dos verdadeiros proprietários desses sites e redes sociais, para aí sim deflagrar a operação de hoje. O Rodrigo Augusto Schmidt, que é oficial do Cyber GAECO, também falou a respeito da ação. Essa quadrilha ela comercializava suas substâncias, né, principalmente a essência, o óleo de THC, por meio de sites criados exclusivamente para realizar, né, essa venda, esse e-commerce, né, de substâncias ilícitas, e também de plataformas digitais como redes de Instagram, Facebook e o próprio aplicativo WhatsApp, né? Além desse modo de vender por meio das redes sociais e plataformas, né, sites, eles se utilizavam também de outras plataformas digitais para fazer também a logística de entrega e também do próprio Correios para fazer o envio desse material que era comercializado pelas plataformas. E por fim, o promotor de justiça Márcio Cota, coordenador estadual do GAECO, também falou sobre a operação. Veja só. Operação complexa, uma operação grande, foram 10 meses de investigação, envolvemos hoje cerca de 80 policiais no estado do Paraná, em Curitiba, em Joinville, em Balneário Camboriú e Camboriú. Foi um sucesso, uma parceria muito salutar e muito boa com a DIC de Balneário Camboriú. Trabalharam em equipe, complementando o Cyber GAECO, complementando as diligências da DIC, e a DIC nos subsidiando com informações para que a gente aprofundasse, principalmente nessa área do meio digital. 13 pessoas presas até agora, milhares de cartuchos de THC apreendidos, muito dinheiro, mais de 100 mil reais. Então, assim, sucesso. O Cyber GAECO e a DIC fizeram um excelente trabalho, a DIC de Balneário, né? E isso mostra que, com essa parceria, com essa integração, nós conseguimos dar uma resposta mais rápida à sociedade. Mas que tarrafada, hein? Que beleza! E uma última notícia. A Polícia Civil, já que estamos falando de polícia, por meio de uma ação conjunta da Divisão de Investigação Criminal, a DIC de Itajaí, e do setor de investigação criminal, SIC, também de Itajaí, prendeu na tarde de ontem um homem em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após recebimento de denúncia que estava havendo movimentação suspeita de pessoas e veículos em uma casa no bairro Quinta dos Açorianos, em Barra Velha, foi feita uma campana, um monitoramento no local, e confirmada a informação. Foi feita a abordagem do suspeito e apreendido com ele 17 quilos de maconha. Olha que foto! Balança de precisão e material para acondicionamento da droga. O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário e permanecerá à disposição da Justiça. Por enquanto é isso. Nós voltaremos logo mais às 18h45 com uma nova edição do ACP Fatos e, claro, já estamos esperando por vocês. Até lá.